Mas eu acho que nunca teve uma resenha tão esperada aqui nesse canal. Acho que nunca vocês pediram tanto pra eu falar sobre um produto por aqui. É hoje. Oi, minhas bonitas! Tudo certo? Sim, a gente vai falar sobre o quê? Sobre a sensação do mercado. Na verdade, já passou um pouco a sensação, né? Como eu sou sempre a última a resenhar, vocês já nem perdem mais tempo de vocês. Ah, só a Lu ainda não resenhou. A Lu tá aqui pra resenhar, meu bem. Ruby Rose Matte. O que é isso, meu amor? Agora eu entendi por que isso aqui virou febre. Na época que essa base popularizou, gente, ela vivia esgotada e eu não achava a minha cor pra comprar, simples assim. Agora eu recebi essa aqui da Super Gloss, a minha cor é a L2. Ó, fica bem direitinho a L2, tá? Eu tô só com ela, gente, eu tô sem corretivo. Eu passei um pouquinho de iluminador porque ela é tão seca que nessa pele da tia aqui já não, né? Precisava de um brilhinho pra ela ficar mais bonita. Mas não usei pó, eu não usei corretivo e confesso, meu bem, eu sabia que eu ia gostar, mas eu não imaginei que eu fosse te amar tanto assim. Calma que eu não vou entregar a resenha já de cara pra vocês, tá, gente? Então, como eu tava te dizendo, minha cor é L2. A base vem nessa bisnaguinha aqui, que vocês já estão cansadas de saber. Por quê? Porque só deu isso aqui na internet nos últimos meses, né? Ela não tem cheiro de absolutamente nada e eu fui tentar entender por que ela era tão barata, né, gente? Não foi difícil, porque quando eu fui olhar meio que a composição dela aqui, ela tem uma composição de pasta base de maquiagem, que é, na verdade, o que dá a textura de produto com pigmento. Simples assim. Eu fiquei muito, assim, tipo, surpresa, porque eu tinha criado uma expectativa sobre essa base, mas eu realmente não sabia que eu ainda poderia me surpreender com ela. Com o acabamento dela. Ela é uma base muito rígida, muito pesada, mas fotografa muito bem, ela deixa a pele numa leveza, assim, principalmente no vídeo. Eu fiz a aplicação dela com vocês, usando o pincel, como eu faço todas as bases, e vocês vão entender comigo o porquê que essa base realmente surpreendeu. E não é que é uma base boa pro preço. Vocês vão entender, vamos lá. A hora do espanto começa neste momento que a pessoa aparece. Resenha de base é isso? De base e corretivo, né, gente? Não sei o que é pior. Eu vou começar aplicando ela com a pontinha do dedo só pra te entender a textura dela, que era o que eu tava te falando antes, ó. Ela tem uma textura bem diferente mesmo. Ela tem uma textura que, na minha concepção, é mais próxima de um corretivo cremoso do que de uma base, tá? Porque ela é muito mais densa. Mas sente o nível de cobertura. É surpreendente, né, gente? Tá. O restante dela eu vou aplicar com pincel, como eu sempre aplico todas as resenhas de base, apesar de achar que esse tipo de textura funcionaria melhor na minha pele se eu aplicasse com a mão, porque ela é muito densa. Como eu não tenho pele oleosa, aquela questão de esquentar um pouco o produto antes de aplicar no rosto seria bem interessante. Mas pra gente ter uma resenha padrão, como todas as bases, eu vou aplicá-la com um pincel. Percebam que mesmo com toda essa densidade que eu falei pra vocês, ela não é uma base cimentada, olha, ela não é dura, ela não é difícil de espalhar, que é uma questão interessante pra ser uma base que na composição, na verdade eu fico um pouco nervosa quando não tem toda a composição, né? Mas ela tem, na verdade, uma pasta base, que seria uma pasta cosmética, na verdade, e pigmento, basicamente é isso. É por isso que ela conseguiu chegar no Brasil a esse valor tão, né, gente? Porque ela começou a ser vendida aqui no Brasil a R$5, né? Agora ela já tá mais carinha, mas não é uma base cheia de vitaminas, cheia de componentes mirabolantes, silicones, enfim, que é o que realmente costuma encarecer os produtos. Mas cumpre o seu papel divinamente, né? Como sempre, a comparação, né, gente, que é muito óbvia, olho nu, então, tipo, cobertura, não tenho nem o que falar dessa cobertura, tá? Tipo, ela tem uma textura muito diferenciada e a cobertura, gente, é o plus dessa base, sem sombra de dúvidas, tá? Ela seca muito rápido, ou seja, eu não precisei dar o tempo pra base sentar na pele. Eu terminei de aplicar aqui e conforme eu fui aplicando o restante do rosto aqui já tava seco. Ela seca rápido, mas não é aquele desespero pra ter que aplicar a base antes que ela endureça no rosto, não. É tranquilo, é suave a coisa, sabe? Mas ela secou rapidinho, tipo, aqui ainda eu sinto que ela tá um pouquinho úmida, mas não brilha, tá vendo? Ela não brilha nada, nem enquanto ela está úmida no rosto. Vamos fazer o outro lado. Gente, ela tem uma questão bem interessante, tá? Ela, obviamente, assim, pra quem não conhece textura de base, pra quem não estuda muito esse tipo de produto, não entende, tá? Mas é muito óbvio, antes mesmo de eu aplicar ela no rosto e de eu entender essa fórmula, pra mim já era óbvio que ela não daria pra fazer camada, porque ela é muito densa. Percebam que vai ficar uma divisória aqui no centro do meu rosto, porque ela não é uma base cumulativa. O que é uma base cumulativa? É uma base que tu consegue dosar a intensidade de cobertura. Tu quer uma camada mais fina, tu passa só
uma camadinha e vai repondo as camadas de acordo com a tua necessidade, tá? Maquiador normalmente gosta muito de base cumulativa porque a gente tem um produto mais versátil. Não é o caso dessa base, ela tem este nível de cobertura, deu e acabou. Se eu colocar camadas aqui em cima, eu vou estar só enrijecendo a pele, tu entendeu? Tipo, deixando a pele realmente como se estivesse com um cimento em cima, e ninguém gosta desse efeito. Por mais que tu goste de pele de boneca, pele mais mascarada, este efeito de cimento eu acho que tu não vai gostar não, tá? Então ela não é uma base cumulativa, tu faz ali a tua camadinha e vai ser feliz com ela. Tá, né? Base no lugar, a gente já pode tirar as nossas conclusões. Na verdade, eu já venho pro vídeo com todas elas formadas, né, gurias? Mas é o seguinte, ó. Percebam como ela fica boa no vídeo, sabe? Na foto. Eu gostei muito dela pra fotografar. Ela é uma base rígida, mas ela fica muito suave na câmera, na lente na câmera, principalmente nas fotos. Isso me agradou muito nessa base, porque é uma base muito bacana pra quem trabalha com fotografia, realmente. Então, se tu trabalha em estúdio de fotografia e quer uma base boa pra trabalhar, essa é a tua base, tá? Não precisa nem te preocupar. Ela tem uma questão interessante, tá, gente? Quem é maquiador sabe, eu não usei nada antes na pele pra resenhar a base sem nenhum tipo de influência. Mas essa textura de base crua, que é base crua, ela não tem nada, não tem vitamina, não tem nada. É legal a gente fazer uma preparação com um bom hidratante, um bom primer, pra aí sim aplicar a base, pra que a tua pele esteja apta pra receber esse tipo de produto. Ela é quase como se fosse uma maquiagem artística, sabe? Os pancakes coloridos de palhaço, que é aquela pasta base e pigmento. É mais ou menos isso, porém com uma textura muito mais usável, uma textura mais social, né? Eu estou impressionada com esta base, só isso que eu tenho pra dizer pra vocês, né? Vamos fazer o teste da transferência. Tô aqui com o papelzinho já deu tempo de secar. Eu já sei o que acontece com ela quando eu encosto no meu rosto, tá? Não tem, mas vamos fazer o teste da transferência. Tô apertando com bastante vontade. Esse lado aqui ainda tá mais umidozinho. Praticamente zero. Ó, gente, no lado que eu coloquei primeiro a base, ela não transferiu. Deste lado que eu coloquei por último, que ela ainda tá úmida, ela transferiu um pouquinho, tá vendo? Mas se eu fizer o teste de novo, daqui a 5 minutos ela já não transfere mais. Depois que ela seca, meu bem, só com sabonete pra tirar. Vamos para a parte mais importante do vídeo, que são as considerações finais. Deixa eu só fazer um parênteses antes, gente. Muita gente me pergunta nos comentários por que eu não faço o teste da água, que vem com borrifador e molha o rosto. Eu não acho esse teste muito relevante, na verdade, em relação à composição de base. Eu vou explicar o porquê. Quando a gente fala de suor, ele vem da pele pra base. O suor, a camada de água está abaixo da base e ela empurra a base do nosso rosto. Por isso que a gente derrete, mancha, enfim, transfere mais. Quando a água vem externa da base para o rosto, do lado contrário, ela não tem o poder de remoção como o suor, a não ser que a gente vá esfregar o rosto. Se a base não se diz à prova d'água, uma base de alta definição, não faz muito sentido a gente fazer o teste da água, entendeu? Porque, tipo, ela vai, se ela sair, tudo bem, ela não se diz à prova d'água. Eu também não vejo vocês todas cheias de base dançando na chuva, né? Mas a questão do suor é um pouco diferente. Pra gente saber se a base é resistente ao suor, eu teria que primeiro molhar o rosto e aí sim aplicar a base, tá, gente? Mas daí a gente acaba perdendo a textura original do produto, né? Então só queria deixar esse parênteses pra vocês. Eu acho super bacana, assim, pras meninas que fazem o teste da base. Da base, não da água, né? Eu só nunca coloquei porque eu não... Acho que faltou explicar isso pra vocês, o porquê que eu nunca coloquei o teste da água, certo, bonitas? Pontuar. Eu acho que essa é a parte mais importante, né? Vamos pontuar a base, tá? Pontos positivos. O primeiro de todos, na minha humilde opinião, cobertura, gente. Não, primeiro de todos é o preço, né? Vamos começar falando do preço. Essa base chegou custando no Brasil muito barato, conforme eu acho que a demanda, ela aumentou um pouquinho o preço, mas ainda assim é uma base muito barata. Vocês não vão achar ela por mais de R$20 em lugar nenhum, tá? Então, acho que o preço mais caro que eu vi dela foi R$19,90, mas lá no Supergloss eu vi que ela tá mais barato do que isso, tá? Número 2 é... Gente, a cobertura. Eu nunca usei uma base assim na minha vida, com essa qualidade de cobertura em termos de acabamento. Porque, gente, se eu pegar uma pessoa com um problema muito grave de pele, eu consigo camuflar praticamente só com essa base, tá? Porque ela tem essa densidade de corretivo mesmo. É uma base que ela fica no lugar, assim, de um jeito, parece que ela meio que entranha na pele e fica ali, sabe? Então, um vitiligo, um hematoma, enfim, esses problemas mais graves de pele, eu acho que a base é esse
excelente. É um ótimo produto para profissionais, desde que vocês saibam usar o produto, sabe? No sentido de que preparar uma boa pele, lembrando que é um produto cru, gente, é só uma pasta base com pigmento. Então, preparando bem a pele, tu pode usá-la profissionalmente sem dúvida, desde que a tua cliente não tenha preconceito de estar usando um produto tão popular. A gente sabe que isso existe, né? Maquiagem para fotografia, gente, ela não estoura no flash, tá? E eu também achei que ela se manteve constante em várias luzes, tipo, eu testei ela luz natural. Você sabe que eu faço vários testes antes de resenhar, né? Testei ela na luz natural, testei ela na luz artificial, com flash sem, e ela correspondeu super bem. Ela também não oxidou na minha pele. O que é oxidar? Muita gente me pergunta quando eu falo isso. Tu aplica a base, ela tá de uma cor. Depois de seca, ela altera a tonalidade. Normalmente ela altera a temperatura, fica mais rosada ou mais alaranjada. Né? Essa base na minha pele não oxidou. É importante dizer que a questão da oxidação da base é uma reação química. A química da tua pele em relação à química da base. Por exemplo, as bases da MAC na minha pele normalmente oxidam. E eu já conheço isso, então eu já sei que quando eu vou comprar, eu tenho que fazer ali o cálculo da oxidação antes de escolher a minha cor. Enfim, essa base correspondeu bem, não oxidou. Gente, já nem sei mais os pontos positivos dessa base, porque eu vi muita vantagem nela, tá? Pontos negativos. Eu não compraria essa base pra mim. Falei tão bem da base, né? É que, gente, ela é muito rígida pra minha pele. Eu não acho que é uma base legal pra pele madura. Ela marca a linha de expressão. Tipo, pra fotografar é ótima, pra vídeo é ótima, vocês vão me ver usando muito ela. Na vida, provavelmente eu não vou usar, porque eu enxergo, tipo assim, as minhas imperfeições muito mais definidas com essa base, tá? Ela é extremamente mate. Eu acho que é a base mais mate que eu já usei. Então, pele oleosa se joga, pele seca nem pensar. Enfim, gente, assim, ó, eu ia te dizer, é uma base muito boa pelo preço. Não, é uma base muito boa, ponto. Ponto, acabou. O preço é um plus pra ela, sabe? Eu realmente fiquei muito surpresa depois de tanto se falar nessa internet. Sabe que eu não assisti nenhuma resenha dela porque eu tinha esperança de conseguir resenhá-la pra vocês, né? Mas realmente é uma base sem explicação. Eu acho que colocar ela dentro desse nicho, tipo, de uma maquiagem artística, porém de uso social, eu acho que é uma ótima definição, já que a gente não encontra essa composição semelhante às nossas bases, principalmente base nacional, que a gente é muito adepto de silicone, vitamina E, enfim, esse tipo de coisa. Ela é uma base mais crua, então uma pasta base de pigmento de excelente qualidade. Fica uma dica para o pessoal que é profissional e de repente não quer usar esse produto, ela pode te servir como uma base de mistura, para te usar com outros tipos de produtos. Se tu precisa de uma base muito seca, mas tu não quer usar ela, tu pode misturar ali na plaquinha, botar 2 gotinhas dela pra ela te dar essa textura mais seca. Enfim, gente, assim, ó, é um produto que vale a pena ser testado aí. Se tu já usou, assistiu outras resenhas, tem outra opinião ou realmente quer compartilhar comigo o que tu acha, não esquece de deixar aqui nos comentários. Já te falei que tem lá na Supergloss, tem outras cores também, vai lá conferir, vai que tu te encontra na base, tu que aí mora num lugar muito quente, né? Não sabe mais o que fazer com a oleosidade da tua pele, de repente, seja essa a solução. Certo, minhas bonitas? Espero mesmo que tenham gostado da resenha. Vou te deixar meu beijo cheio de carinho, a gente se fala no próximo vídeo. Muito em breve eu tô de volta. Até lá. Tchau.